Bom, turma, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aí. A gente vai falar hoje aqui sobre um tema muito legal e eu quero compartilhar com você o que ser pai me ensinou sobre ganhar dinheiro aqui na internet. E eu quero trazer uma reflexão para você aqui hoje sobre o seguinte: você precisa ser livre não por você, mas a sua família precisa que você seja livre, tá? E eu vou compartilhar com você aqui nesse vídeo a minha história. Eu tava dando uma olhada aqui no público do meu canal, o YouTube entrega pra gente esses dados, e eu tava vendo que 80% do público que consome meu conteúdo aqui, nesse canal Sem Filtro, é um público de homens. 80% são homens, 20% são mulheres. A média de idade é entre de 25 a 45, então tem uma média de 35 anos de idade que consome esse meu conteúdo aqui. E cara, eu espero de coração, mano, tá sendo uma inspiração pra você ou tá te inspirando de alguma forma. Eu não tô aqui como uma posição de herói, não, isso não existe. Eu também sou, cara, tenho meus erros, tenho minhas falhas também, mas eu gosto de compartilhar, né? Então, eu gosto de compartilhar minhas experiências, porque muitas vezes a minha experiência pode te ajudar em alguma coisa. E também comenta abaixo um pouco das suas experiências também, em determinado assunto que eu tô falando aqui, porque as tuas experiências também podem me ajudar. E esse é o objetivo aqui do canal, é a gente poder trocar essa ideia, beleza? Seguinte, ser pai mudou tudo na minha vida, tá? Mudou não só minha rotina, mas mudou também a minha forma de pensar, a minha forma de lidar com o dinheiro, principalmente essa relação, né, com o dinheiro. Eu vou explicar o motivo aqui. E eu não tô falando aqui só sobre gastar dinheiro com fralda, gastar dinheiro com leite, que é grana pra caramba, né, mano? Gastar dinheiro com escola, babás, todas essas paradas, não, cara. Eu tô falando aqui pra vocês de liberdade, porque cara, quando a gente se torna pai, a gente percebe uma coisa, tá? Não adianta a gente ganhar tanto dinheiro se a gente não tiver aquilo que é mais precioso na vida da gente, tempo para estar presente com os nossos filhos. Se a gente tem muito dinheiro e não tem tempo, a gente é escravo desse próprio dinheiro. E aí onde está o grande problema. A internet hoje eu enxergo como a única forma que vai nos trazer a possibilidade de ter as três liberdades muito presentes na nossa vida, que é a liberdade financeira, a liberdade geográfica e a liberdade de tempo. A gente cresce muitas vezes aprendendo as coisas de uma forma não tão... É ditado pra gente como 100% de verdade uma coisa que, cara, não é verdade. Por exemplo, a gente cresce sabendo que pra gente ser alguém na vida, a gente precisa ter uma faculdade. Então, desde moleque, desde criança, eu cresci aprendendo isso. Tanto que quando eu saí do ensino médio, a primeira coisa que eu fui fazer foi procurar um emprego para pagar a minha faculdade. E eu passei 4 anos na faculdade e a promessa, né, que colocam na nossa mente é o seguinte: quando você se formar, você vai ter liberdade financeira, você vai ganhar dinheiro. E aí, cara, me formei, procurei um emprego e quando eu procurei um emprego, eu recebi lá a mensagem lá, né, a informação deles lá, né, da empresa, com o meu currículo: você não tem experiência. E eu disse assim: poxa, mas eu preciso do primeiro emprego para ter experiência. Não, você deveria ter feito um estágio. Só que, cara, eu trabalhava de segunda a sábado para pagar a faculdade e como que eu iria fazer estágio, né, mano? Não sobrava tempo. Então, cara, depois de 4 anos na faculdade, eu precisava agora, primeiro, ficar tentando estágios para poder passar um ano de experiência, para aí sim poder ir para colocar o currículo ali para pegar emprego. Só que nesse meio período, mano, você até faz estágio, beleza. Quando você termina que você vai tentar emprego, sempre tem alguém com a especialização a mais que você, com a pós-graduação a mais que você, mestrado, doutorado, é tanta coisa e você acaba percebendo que, cara, você não conquistou a liberdade. E aí você é colocado diante de uma outra promessa: se você realmente quer ter liberdade, você precisa fazer um concurso público. E aí você vai cair de cabeça nessa parada aí para tentar estudar, e é anos estudando, tenta um concurso aqui, tenta outro, não passa, vai em outro, não passa, até que um dia, quem sabe, você competindo com milhares de pessoas, você passa e aí você é um escolhido entre milhares de pessoas para poder buscar a tal liberdade. E aí vamos supor que você passa no concurso público e aí você conquista ali a sua liberdade financeira. Só que quando você conquista a sua liberdade financeira, uma outra coisa começa a gritar dentro de você. Você tem liberdade de dinheiro, né, financeira, mas falta outras coisas, que são o quê? Liberdade de tempo e liberdade geográfica. E eu aprendi uma coisa depois que eu me tornei pai, turma. Eu aprendi o seguinte:
De nada adianta a gente ganhar muito dinheiro, de nada adianta a gente ter liberdade financeira se a gente não conquistar o nosso bem mais precioso. E qual é o nosso bem mais precioso? O nosso tempo. E ser pai, cara, me ensinou isso de uma forma muito forte, sabe? Hoje eu quero compartilhar com você, ou contar com você, o que virou na minha cabeça depois que eu me tornei pai, depois do nascimento do meu filho. E quero trazer uma reflexão pra você nesse vídeo, cara. Se você não buscar a sua liberdade de tempo, cara, você vai continuar sendo um estranho dentro de casa. E eu vou te contar isso com base nas minhas próprias experiências, beleza? Confesso a você que eu comecei aqui na internet no ano de 2021, que foi quando as coisas começaram a dar certo. Em dezembro de 2021 foi quando a chave virou, e 2022 foi justamente quando as paradas realmente começaram ali a acontecer e a dar certo, e eu comecei a, de fato, viver da internet, né? 2021, dezembro, eu comecei, tive meu primeiro resultado em 2021 e 2022 foi quando as coisas mudaram na minha vida. Porém, antes de chegar em 2022, antes de chegar em 2021 para 2022, eu tentei algumas coisas na internet no ano de 2020, tá? Que foi no período da pandemia, tudo fechou, né? O mundo inteiro parou. E eu disse, cara, eu preciso tentar alguma coisa na internet. E eu sempre via, mano, porque as redes sociais, né, a galera lá do PLR na época, do dropship, né, e do marketing digital, eles traziam uma visão do que era ser livre. E a visão do que era ser livre era altas viagens, era uma Ferrari na garagem, uma Lamborghini, uma Porsche, uma mansão, um iate, era, cara, tantas coisas, né? E você meio que começa a colocar algumas coisas na sua cabeça. Eu quero que você comente aqui para mim abaixo o que é que te motiva viver da internet. De fato, o que é que te motiva? Porque tem muita ilusão que a galera prega nesse mercado aqui. Muita ilusão. E a galera ostenta muitas coisas que entram na mente das pessoas para poder, muitas vezes, cara, ofuscar o brilho e a importância daquilo que realmente importa, sabe? Daquilo que realmente é uma conquista na vida. Tem um carro da hora, você está dizendo que tem um carro da hora, então não é importante. Cara, não é a maior conquista da vida. Ter uma mansão, cara, isso não é a maior conquista da vida, tá? A maior conquista na vida de um homem, na vida de uma mulher mesmo, de um pai, de uma mãe, é você ter tempo. Essa é a maior conquista. É você poder estar presente na vida do seu filho, independente de qual venha a ser o momento, sabe? É você conseguir ver os primeiros passos dele, é você acompanhar ali as primeiras palavras dele, o papá, sabe? O papá, o mamã, sabe? E o que acontece, mano? Em 2020, eu disse assim, cara, eu quero entrar nesse jogo aí e começar a trabalhar na internet. Se você me perguntasse assim, mas qual é o motivo? Eu não era pai nesse tempo. Qual era o motivo? O meu motivo era viajar. O motivo era comprar um carrão, sabe? Uma Lamborghini, uma Ferrari, um carro importado. O motivo era ver números na conta só, sabe? O número pelo número. E eu sempre fui um cara muito dos números, turma. Eu sempre fui um cara muito dos números, um cara muito da alta performance. Então, se hoje eu faço 10, amanhã tem que ser 20. Se hoje eu faço 20, amanhã tem que ser 40. E se eu não fizer 40, eu vou me cobrar o máximo. Então, depois de amanhã já vai ter que ser 100 e por aí vai. Então, eu sou esse cara muito, e até hoje eu sou um pouco assim ainda. Preciso trabalhar um pouco mais isso ainda. Mas, cara, em 2020, tipo, se você me perguntasse, Silas, por que você tá querendo entrar na internet? Era essa a resposta que eu ia dizer a você. Ah, porque eu quero ser milionário por ser milionário. Tipo, eu quero ter dinheiro por ter dinheiro. Então, resumindo, a minha maior motivação era o dinheiro. E eu costumo dizer hoje, cara, depois que, você tem dinheiro, você percebe que essa é a motivação mais fraca que você pode ter na sua vida. É a motivação mais fraca que você pode buscar para ter resultado em alguma coisa. Porque o dinheiro ele sempre vai ser uma consequência do trabalho. Então, independente daquilo que eu venha fazer, eu vou gerar dinheiro. Se eu vender bala no sinaleiro, eu vou fazer dinheiro. Se eu vender pipoca no sinaleiro, eu vou fazer dinheiro. Se eu for trabalhar de CLT, eu vou fazer dinheiro. Dinheiro você ganha em qualquer lugar. Na verdade, você faz dinheiro em qualquer lugar. Dinheiro é uma consequência de trabalho. Agora, liberdade de tempo, mesmo com dinheiro, aí é uma parada totalmente diferente. E aí, eu não consegui, não dei resultado, porque a motivação é só dinheiro, cara. Então, entenda, quando a tua motivação é só dinheiro,
você vai pular de galho em galho, você vai para onde está pagando mais. Então, tipo, eu tentei marketing afiliados, vendia um produto lá na época, se não me engano era Kit do Design, é o nome do produto. Tentei tráfego pago para esse produto, não deu certo. Aí eu tava empatando aqui, aí apareceu uma outra oportunidade, que era fazer tráfego local para uma dentista da minha cidade lá, da minha antiga cidade. E aí, cara, eu fui para onde o dinheiro tava dando. E daqui a pouco, social media, fui fazer outra coisa. E por aí vai, porque a motivação é só dinheiro. Então, quando a motivação é dinheiro, você desiste muito rápido, porque essa motivação é muito fraca. Então, quando eu comecei em 2021, a motivação era outra. Minha esposa estava grávida de 5 meses, do meu menino, meu primeiro filho, Miguel. Eu estava com dívidas, eu estava desempregado, eu estava sem caixa e eu fiquei muito preocupado. Por quê? Meu menino estava prestes a nascer e eu não queria mais voltar para a CLT, porque eu passei 6 anos na CLT e foram dias, cara, muito complicados. E eu disse ao Senhor, a Deus, eu disse, Deus, eu não quero mais voltar para a CLT, não quero mais ter que voltar para a CLT. Me abre uma porta, né? E, cara, eu tava nesse exato momento com a pressão do meu filho que ia nascer. E eu comecei na internet e vi um vídeo sobre o canal Dark em dezembro de 2021. E, cara, eu decidi cair de cabeça nessa parada. E aí, voa lá. 11 dias depois, eu monetizei meu primeiro canal, 2 canais, em 11 dias depois. E no 13º dia, eu monetizei mais um canal, 3 canais no caso, né? Que me fizeram totalizar R$6.000 no meu primeiro mês de monetizado. E, cara, as coisas começaram a acontecer de forma muito rápida aqui na internet e as coisas foram tomando proporções que eu não imaginava que poderia tomar. Só que quando chegou em 2023, isso meu menino nasceu e tudo mais, quando chegou em 2023, veio um estalo na minha mente. Em 2023, cara, as coisas começaram a bugar na minha cabeça. Porque, cara, já tinha conquistado ali muitas coisas na minha vida, tinha conquistado o carro que eu queria, tinha conquistado a vida que eu queria, tinha conquistado, meu menino, já tinha colocado meu menino na escola bem legal, eu tava vivendo ali, cara, de fato, a vida que eu tanto tinha sonhado, tanto tinha pedido, só que ser pai me ensinou uma coisa, me ensinou o que é a verdadeira riqueza na vida da gente. E aí eu pude perceber que não era o dinheiro. Eu pude perceber que a maior riqueza na nossa vida é algo que o dinheiro ele não é capaz de comprar. E Silas, o que é, Silas? Liberdade de tempo. E essa liberdade de tempo, cara, veio um estalo na minha cabeça. Eu vou até mostrar pra você aqui, ó. 9 de dezembro de 2023, cara. 9 de dezembro de 2023. Dia dos Pais, né? Foi festinha Dia dos Pais na escolinha. Meu menino tava lá. E os pais foram convidados para ir para a escola e eu cheguei na escola e cheguei lá e parecia mais Dia das Mães do que Dia dos Pais. Eu disse, cara do céu, será que tá certo mesmo? Será que é aqui mesmo? Eu até cheguei para a diretora lá e perguntei, é hoje mesmo? Ela falou assim, sim, é hoje, pai. Aí tá bom, aí depois a diretora começou a falar, né? A gente sentou, fez uma roda assim e, cara, eu acho que tinha uns 3 pais e o restante era tudo mães representando os pais. E tinha algumas avós representando o pai e a mãe, né? E, cara, aí as crianças começaram a vir, né? Aí algumas crianças chorando porque o pai não tava, quem tava era a mãe. E a mãe não tava, quem tava era a avó. E daqui a pouco meu menino chegou no braço da tia, né? Pra quem não sabe, Miguel é autista, né? E tem diagnóstico, tem tudo, faz os tratamentos. Então o Miguel chega também com a tia no braço, e quando o Miguel chega com a tia no braço, ele começa a chorar. E ele chora bastante porque tinha várias crianças chorando, e você vai ver aqui, ó, Miguel procura, olha lá, Miguel procura, me procura, não encontra, e ele começa a chorar, ó. Ele não tava me encontrando. E ele começa a chorar, aí a tia vem e traz ele aqui pro meu braço, e depois quando ele me vê o braço aqui, ele fica calmo, fica tranquilo, fica sorrindo. Fica aqui comigo, ó. Tinha acabado de chorar. O pai dele estava presente na apresentação do Dia dos Pais. Cara, eu chorei demais nesse dia, mano. Deixa eu puxar pra cá. Eu chorei demais nesse dia, cara. E até hoje eu me emociono um pouco com isso, porque foi aqui que me deu o estalo. A maior conquista de vir trabalhar aqui na internet, ser pai me ensinou isso. Não é uma Ferrari, não é uma Lamborghini, não é uma mansão, não é o dinheiro pelo dinheiro. A maior conquista é você poder ter tempo, cara. Qualidade
de tempo com as pessoas que realmente importam na vida. Até porque não é por número. O maior bem da vida está nas pessoas. Eu sempre falo para vocês que eu tô aqui, quero ajudar vocês através do YouTube, através dos canais Dax, proporcionar a vocês a mesma conquista que eu alcancei na minha vida. E a conquista que eu alcancei na minha vida é liberdade de tempo, financeira, geográfica e tempo. São essas 3 liberdades. E a única forma que eu enxergo hoje você conquistar essas liberdades é aqui na internet. Eu tenho um pai, meu pai ele foi empresário, né? E cara, eu sei o que é. Meu pai trabalhava no comércio da cidade e ele não tinha tempo, mano. Não tinha tempo. O dinheiro não era problema naquele tempo, mas tempo meu pai não tinha. Meu pai era o tempo inteiro no comércio, trabalhando, se esforçando para dedicar a gente uma vida, uma boa qualidade de vida. E, cara, sou muito feliz hoje pelo meu pai, pela vida do meu pai, pela vida da minha mãe, por tudo que eles fizeram pela gente, né? Por mim e meus irmãos. Mas ele não no comércio, no estado local físico, ele não conseguiu alcançar a liberdade de tempo. Hoje meu pai, ele tem liberdade de tempo. Hoje ele tem liberdade de tempo, mas por incrível que pareça, essa liberdade de tempo na vida do meu pai só chegou depois que ele faliu aquela empresa lá. Então, por que eu tô falando isso aqui? Porque eu sei que você tá me assistindo aqui e talvez, mano, você tá passando por uma pressão muito grande na sua mente, na sua cabeça. Silas, eu tô lutando, tô trabalhando, eu quero conquistar dinheiro, eu quero melhorar a qualidade da minha família, mas entenda, cara, que a sua motivação, a maior motivação que você tem que fazer ao querer entrar aqui no YouTube, querer ganhar dinheiro na internet, não pode ser o dinheiro, precisa ser o tempo. Porque dinheiro, muito ou pouco, onde você está trabalhando agora, você está conquistando. Muito ou pouco, mesmo desempregado, você consegue fazer um bico aqui, um bico ali, e a grana chega. E Deus não tem deixado, não vai deixar. Tá? Eu profetizo sobre a tua vida que Deus não vai deixar faltar comida na tua casa e nada do tipo. Mas, mano, se é para vir aqui pra internet, vem focado em alcançar a tua liberdade de tempo. Se eu parar pra dizer assim, cara, o que é que mudou, Silas? Ser pai mudou isso na minha cabeça. Eu quero ser livre. E livre é poder ter tempo de qualidade com a minha família. E eu tô falando aqui pra vocês, cara, não é de fórmula mágica, tá? Não é de forma mágica, não é de qualquer jeito. Eu tô falando aqui de estratégia. É possível você viver de YouTube, viver de canal Dark, viver da internet e ainda assim ter liberdade de tempo. Só que a maior parte dos criadores que criam conteúdo aqui pro YouTube, que trabalham até no marketing digital e de qualquer outras formas, não tem essa liberdade. Porque muitas vezes entram aqui motivados por um sonho, só que assumem tantas coisas na vida, tantos boletos altos, que a vida precisa ser uma correria. Esses dias eu estava vendo um vídeo do Riezer, que é um criador de conteúdo, ele fala muito sobre Instagram, né? Ensina bastante sobre Instagram. E ele passou um tempo sumido das redes sociais, ele voltou recentemente agora e ele trouxe um vídeo falando o motivo dele ter dado uma pausa nas redes sociais. E uma pausa, né, nos seus negócios, aqui nas empresas que dependem do rosto dele. E esse foi um dos motivos, cara, que ele falou assim, cara, eu me vi preso no tempo. Não tinha liberdade de tempo, é sempre uma corrida. E se você não tiver cuidado, você sai da CLT com o sonho de vir para a internet para viver essa liberdade Só que quando você cai aqui na internet, se você não tiver cuidado também, a parada é tão viciante. Quando você começa a ganhar dinheiro é tão viciante ganhar dinheiro. Eu falo isso aqui sem demagogia. Ganhar dinheiro é viciante, tá? Quando você vê as receitas dos seus canais ali, todos os dias você vai querer produzir mais, mais e mais. Quando você monetiza o primeiro, o segundo, o terceiro canal, você vai querer monetizar mais, mais e mais e mais. Só que você precisa começar a ser estratégico se você realmente quiser viver a liberdade. Como assim ser estratégico? Você tem que entender que nem tudo vai precisar se concentrar em você. Você tem que começar a delegar funções. Você tem que começar a delegar algumas coisas. Por quê? Porque o nosso maior bem é a liberdade de tempo, tá? E, cara, se eu pudesse dizer pra vocês aqui, a minha maior ostentação, entenda a palavra, tá? Ostentação no bom sentido dela. A minha maior ostentação é a minha maior conquista. E a minha maior conquista aqui na internet não foi meu carro, não foi as viagens que eu fiz, não foi, sei lá, as plaquinhas aqui que você vê aqui atrás. Minha maior conquista aqui na internet foi o meu tempo.
poder ser meu próprio chefe, poder fazer o meu próprio horário, poder ter uma equipe, poder delegar funções e poder viver a minha família, poder ver meu filho crescendo, poder tomar um café com a minha esposa, poder almoçar com a minha esposa todos os dias, poder levar meu menino na escola, poder buscar o meu menino na escola. Cara, essa sem dúvidas, mano, foi a minha maior conquista na internet. Inclusive, eu tenho um lema que é o seguinte: Deus, saúde, família e negócios. Liberdade para nunca precisar inverter essa ordem. Sabe por quê? Porque quanto mais você demorar para acordar para a liberdade de tempo, mais o tempo vai passar e você vai perder as coisas mais importantes dessa vida. Silas, o que é as coisas mais importantes dessa vida? É aquilo que o dinheiro não pode comprar. Chegou um tempo que eu tava trabalhando tanto, mano. Tava numa luta tão frenética dentro do trabalho de YouTube mesmo, de canal Dark mesmo, que, cara, eu não tinha tempo para ligar pros meus pais, eu não tinha tempo, muitas vezes, para colocar meu filho ali para dormir. Às vezes eu tava no escritório e meu menino dormia e só ia acordar no outro dia. E quando eu saía do escritório, do quartinho, né, que eu trabalhava, quando eu saía do quartinho que eu trabalhava, que eu olhava, meu menino já tava dormindo, dormiu e... Sabe? Teve um tempo que eu me lembro, mano, que meu filho, ele só esperava por mim pra dormir. Pela saudade que ele tava, sabe? Ele tem um pai presente dentro de casa. E eu tava em casa muitas vezes, mas não tava 100% presente com ele. Então, desde que eu adotei esse lema na minha vida, Deus, família e negócios, primeiro Deus, depois família, depois negócios, tudo na minha vida começou a mudar. E por incrível que pareça, foi o período que eu mais comecei a faturar. Eu vou fazer um próximo vídeo aqui, que vai ser o seguinte: o que ser rico me ensinou sobre Deus. Algo nessa pegada aí, vocês vão ver no próximo vídeo aqui do canal. Mas antes, deixa eu dizer uma parada pra você aqui. Talvez você tá vindo aqui pro YouTube, você tá me acompanhando aqui porque você quer mudar de vida, porque você quer conquistar sua liberdade de tempo, financeira, mas também de tempo. Eu tô aqui pra dizer pra você, mano, você vai conseguir. Se você não parar, a porta vai se abrir pra você. A única coisa que você não pode fazer é desistir. Sabe por que a maioria das pessoas não tem resultado? Porque desistem. Eu sei que no começo talvez você não tenha liberdade de tempo, mas vai ser o começo que você vai ter que se dedicar, mano. Você vai fazer o que é preciso fazer para você vir conquistar a liberdade de tempo. Porque no começo não é fácil, eu sei. Tem que ser all-in mesmo, é modo caverna. Teus primeiros 3, 4, 5, 6 meses vão ser os meses mais difíceis. Mas, cara, se você vencer esses primeiros 6 meses, mano, o restante, cara, vai ser sucesso na tua vida. As coisas vão começar a andar, as engrenagens vão começar a funcionar, o teu projeto vai começar a fluir. E aí, você vai começando a delegar funções e permanecendo na parte estratégica da parada. E é assim que você vai conquistar essa liberdade de tempo. Agora, a única coisa, cara, que você não pode fazer é desistir, é parar, é abandonar teu projeto na primeira dificuldade, porque uma porta se fechou. Cara, eu sei como é difícil. Se você ficar nessa luta só frenética, mano, CLT pro resto da vida, entenda, cara, CLT é uma fase, mas não é pro final da tua vida. Não é, cara, vai por mim, não é. CLT é uma fase que tá aí pra você viver, sobreviver, beleza, mas busca algo maior. Pega o dinheiro que tu tem hoje, mano, investe em conhecimento. Pega o dinheiro que tu tem hoje, investe ali no celular, no computador, pra você poder criar um projeto aqui na internet que vai te possibilitar, com conhecimento estratégico, com estratégia, com ambiência certa, com pessoas te ajudando, você chegar no lugar onde você quer chegar. A única coisa que você não pode fazer é desistir, porque o dinheiro pelo dinheiro, sabe, o insight que mais me veio, cara, forte na minha cabeça foi o seguinte: enquanto a busca aqui, ela tá sendo só pelo dinheiro, esse dinheiro que eu vou receber e ganhar e fazer, nada mais vai servir para pagar no final da minha vida meus remédios, talvez, problemas, consultas, enfim, tantas outras coisas. Por quê? Na luta frenética pelo dinheiro, você negligencia a sua saúde, você negligencia a sua família, você acaba negligenciando o tempo com Deus. E eu quero que você entenda esse vídeo aqui, porque se você entender a mensagem aqui, isso aqui pode ser libertador para você. Entra de cabeça o quanto antes nessa parada aqui. Não fica só olhando, assistindo esses meus vídeos aqui não, mano. Não fica só assistindo vídeos gratuitos sobre canal Dark, sobre YouTube, sobre ganhar dinheiro na internet. Não fica só assistindo não, mano. Tira o projeto do papel. Faz a parada acontecer. Encurta o processo. Investe em conhecimento. Encurta teu processo. Dá o all-in ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses. Para que depois
tu possa começar a viver liberdade de tempo. Sabe por que a maioria dos criadores acabam saindo do jogo? Cansados, porque não tem conhecimento, estão aplicando estratégias soltas, aleatórias, perdem muito tempo nessa parada e não vê as portas se abrindo, não vê uma luz no fim do túnel, não vê um canal monetizar e por isso que desiste. Então, se tu quer, de fato, encurtar o teu caminho, cara, vai pelo caminho mais rápido. Vai pelo caminho mais rápido, encurta teu processo. Ah, Silas, quando eu monetizar um canal, eu vou e invisto em conhecimento. Tu tá começando pelo caminho errado, mano. Primeiro, tu aprende, depois tu aplica, senão tu tá perdendo tempo. Então entenda a mensagem desse vídeo. O nosso bem mais precioso é a liberdade de tempo. Ser pai me ensinou isso. Ser pai me ensinou que não importa quantos números eu tenha na conta, se eu não estiver presente com meu filho e vendo o crescimento dele acontecer, né? E não só o crescimento dele, tudo, tá? Então é isso, essa é a minha maior ostentação hoje, eu posso ser pra você. Pra muita gente ser desvalorizado, pra muita gente você vai ser um preguiçoso, pra muita gente você vai ser um cara que não faz nada da vida, pra muita gente você vai ser o que for. Mas cara, nada é mais prazeroso do que você ter dinheiro, ter tempo e ter liberdade geográfica, poder estar em qualquer lugar do mundo com um computador, celular com acesso à internet e fazer tudo que você precisa fazer. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, comenta aqui abaixo, compartilha esse vídeo aqui também com alguém que você queira ajudar a abrir essa mentalidade, abrir essa visão. Deixa teu like nesse vídeo, se inscreve no canal. Eu passei alguns dias aí sem gravar vídeo aqui pra vocês, porque eu tava muito focado, atualizando algumas aulas lá dentro da minha comunidade, com meus alunos. Mas estamos voltando por aqui, eu vou tentar estar mais presente aqui. Mas comenta aqui pra mim abaixo, mano, qual a tua maior motivação para começar aqui na internet e fazer essa parada acontecer? Eu quero saber, beleza? A minha é tempo. Tempo com a minha família. E a sua, qual é? Comenta aqui abaixo. Tamo junto, que Deus te abençoe. Eu te aguardo no próximo vídeo e fui.